Tem pessoas que estão se destruindo devagar. E o pior de tudo é que elas sabem. Não é ignorância. Nunca foi. É algo mais perturbador do que isso. É saber exatamente o que está errado. Saber exatamente o que precisaria mudar e continuar do mesmo jeito. Dia após dia. Semana após semana. Como se um vidro invisível separasse o conhecimento da ação. E esse vidro é mais grosso do que parece. Existe uma coisa que o corpo humano faz quando não recebe o que precisa. Ele não grita. Não manda um aviso claro. Não apresenta uma lista de sintomas num dia específico. Ele vai cedendo. Devagar. Em silêncio. Em lugares que a pessoa não consegue ver facilmente. O humor muda. Aos poucos, a disposição some. Aos poucos, a paciência vai embora. Aos poucos. E a pessoa acorda num dia qualquer sentindo que algo está errado. Mas sem conseguir nomear o quê. Como se tivesse acordado dentro de uma versão levemente pior de si mesma. E não soubesse quando isso começou. Fica aqui, porque o que vem a seguir é sobre isso. O sono é onde tudo começa. Não no sentido poético, no sentido literal. Enquanto uma pessoa dorme, o corpo faz coisas que não consegue fazer acordado, regula, consolida, processa. Repara. É durante o sono que o cérebro organiza o que aconteceu no dia, que as emoções são arquivadas, que o sistema inteiro reinicia. Quando isso não acontece direito, o dia seguinte já começa incompleto. Não de forma dramática, de forma sutil. Uma lentidão que não tem nome. Uma irritação que aparece sem causa aparente. Uma dificuldade de focar que a pessoa atribui a 1000 outras coisas. Atribui ao estresse, ao trabalho, à fase da vida. Nunca atribui ao sono. E o sono continua ruim. E o dia seguinte começa incompleto de novo. E o ciclo se repete. Por semanas, por meses, às vezes, por anos. E a pessoa vai se acostumando com uma versão de si mesma que nunca deveria ter aceitado. Agora vem a parte que a maioria das pessoas pula quando ouve. O corpo foi feito para se mover. Isso não é motivação. Não é discurso de academia. É o que a biologia de milhares de anos construiu. Um organismo que precisa de movimento para funcionar em equilíbrio. Para regular o que sente. Para processar o que carrega. Quando o corpo fica parado por tempo demais, algo começa a acumular. Não é cansaço. É quase o oposto do cansaço. É uma energia que não tem saída. Que fica circulando por dentro. Que se transforma em tensão. Em ansiedade, em uma agitação silenciosa que a pessoa não consegue explicar. E o curioso é que o remédio para isso está disponível para qualquer um, mas a maioria não usa. Não porque não sabe, porque o ciclo já instalou uma inércia. E a inércia tem peso. Tem gravidade própria. Quanto mais tempo parado, mais difícil é começar. E quanto mais difícil é começar, mais tempo parado. Se esse conteúdo está chegando em algum lugar real dentro de você, deixe isso acontecer. Esse espaço foi criado para falar das coisas que todo mundo sente, mas quase ninguém nomeia com honestidade. Curte esse conteúdo, não como gesto automático, como reconhecimento de que isso vale existir. Tem uma parte da saúde humana que a ciência leva muito a sério e que as pessoas costumam tratar como opcional. A conexão com outras pessoas, não seguidores, não contatos, não conhecidos de trabalho. Pessoas reais presem a real. Intimidade emocional real. Estudos acompanharam seres humanos por décadas, tentando entender o que separa quem envelhece bem de quem não envelhece bem. O que separa quem mantém saúde mental de quem perde. E a resposta que apareceu com mais força não foi dieta, não foi exercício, não foi genética, foi a qualidade dos relacionamentos. Isso é perturbador de um jeito específico, porque vivemos numa época onde é possível estar conectado com centenas de pessoas ao mesmo tempo e se sentir completamente sozinho, onde a quantidade de interações
aumentou, e a profundidade delas foi desaparecendo. E a solidão que isso produz não é a solidão de estar sozinho num quarto. É a solidão de estar cercado de gente e não ser visto por ninguém. Essa é a mais pesada. E então tem o que a pessoa coloca dentro do corpo. Não no sentido de dieta perfeita, no sentido de que o que entra influencia o que acontece por dentro, no humor, na energia, na clareza de pensamento, no sono, no sistema inteiro. O problema é que os efeitos não são imediatos. Não aparecem no dia seguinte de uma escolha ruim. Aparecem depois, acumulados, num ponto onde a pessoa já não consegue traçar a linha entre o que comeu e o que sente. E aí fica difícil acreditar que existe conexão, mas existe. O que ninguém conta sobre essas 4 coisas é que elas não funcionam separadas. Elas funcionam juntas, em ciclo. Quando uma melhora, puxa as outras, e quando uma piora, arrasta as outras junto. É um sistema, não uma lista de tarefas independentes. Dorme melhor, e o corpo pede movimento. Move o corpo, e o sono melhora. Come melhor, e a energia para se mover aparece. Cuida das relações, e o humor muda o que sente ao acordar. E o humor que muda a qualidade do sono. O ciclo existe, em qualquer direção, virtuoso ou vicioso. E a direção que ele toma depende de onde a pessoa decide tocar primeiro. Só que tocar em qualquer ponto desse sistema, quando ele está preso há muito tempo, exige algo que ninguém gosta de ouvir. Exige esforço real, persistência real, tempo real, não uma semana. Não um mês de motivação alta. Tempo de verdade, com dias ruins no meio, com recaídas, com a sensação de que não está adiantando nada. Exatamente antes de começar a adiantar, segue esse canal. Porque o que está sendo construído aqui não é sobre motivação. É sobre entender o que realmente acontece por dentro quando a vida parece estar funcionando por fora. Ativa o sininho. Os próximos conteúdos vão em direções que a maioria nunca esperaria. E você chegou aqui antes de todo mundo. Tem um ponto que precisa ser dito com clareza. Existe um nível de profundidade onde essas mudanças, por mais reais que sejam, não chegam sozinhas, onde o ciclo está tão travado há tanto tempo que a pessoa não consegue encontrar o ponto de entrada, onde acordar já cansa, onde mover o corpo parece impossível não por preguiça, mas por um peso que não tem nome simples, onde a solidão não é escolha. Nesses casos, a tentativa de mudar sozinho pode gerar mais frustração do que resultado, e a frustração pode aprofundar exatamente o que se tentava melhorar, e então a pessoa conclui que não funciona para ela, que ela é diferente, que talvez não tenha jeito. Mas não é isso. É que alguns pontos de travamento precisam de outra mão para soltar, não porque a pessoa seja fraca, porque alguns nós não conseguem ser desfeitos por dentro. E é aqui que essa história não termina. Porque tudo que foi dito até agora é apenas a superfície do que existe para ser entendido sobre o que acontece dentro de uma mente humana. Sobre o que a faz adoecer. Sobre o que a faz resistir. Sobre os mecanismos silenciosos que operam sem pedir permissão. Esse canal está começando. E o que vem nos próximos conteúdos vai fundo em lugares onde a maioria nunca olhou. Inscreve. Ativa o sininho. Fica perto. Porque as pessoas que chegam no começo de algo importante chegam antes que se torne óbvio. E isso ainda não é óbvio. O que você faz com o que ouviu aqui? Só você sabe. Mas algo mudou só de ter ouvido.